Olá, gente, bom dia. Vim gravar esse vídeo para vocês. É uma revisãozinha para a nossa avaliação bimestral que começa hoje, certo? O nosso conteúdo é Mato Grosso do Sul e eu gostaria de dizer para vocês que esse conteúdo não tem especificamente no nosso livro didático. Então, vocês vão ter que estudar pela apostila e também pelos exercícios e pesquisas que vocês fizeram no caderno. Durante o período de avaliação, vocês podem consultar o material, pode consultar o seu caderno, pode também consultar a sua apostila. Eu peço só que vocês deem uma olhada antes de fazer a prova, para a nota de vocês não ficar muito baixa, ok? Tá. Em relação ao Mato Grosso do Sul, eu vou começar com vocês falando um pouquinho dos dados gerais. O nosso estado, ele é um estado jovem, a idade dele, né, seria 1977, onde ocorreu o processo de divisão com o nosso estado vizinho, Mato Grosso. Então, basicamente, nós temos aí, nós vamos fazer agora, acho que é 11 de outubro, 43 anos, então é um estado muito jovem. Nós temos aproximadamente 350 mil quilômetros quadrados e uma população aí de cerca de 2.780.000 habitantes. É bastante gente até, tá? E a gente tem uma densidade demográfica de 7,8. O que é isso, professora? Eu pego essa população total e divido pela área do estado. Então, basicamente, uma média, eu tenho a cada quilômetro quadrado 7,8 habitantes. Isso é um número baixo, tá? Significa que a gente tem uma grande extensão de terras aí que não são habitadas. Não é à toa que a gente é conhecido como estado do agronegócio. Tem muita fazenda, muita área que ainda não é habitada. Então, esse valor de 7,8 é considerado um valor baixo. Segundo ponto que eu queria falar com vocês é a respeito do nosso Pantanal. O Pantanal é um dos biomas aí mais cobiçados e visitados do mundo. Primeiro por conta das suas belezas naturais, a sua fauna, a sua flora exuberante, diversificada, pelos rios, né? E aqui o principal rio do Pantanal é o Rio Paraguai. Então ele é muito usado assim para pesca, para navegação, porque é um rio de planície, é um rio mais calmo. Porém, nesses últimos meses a gente tem visto pela TV e pelo noticiário que o Pantanal vem sofrendo com as queimadas. Naturalmente, o Pantanal tem dois períodos, o período das chuvas, que a gente chama de período das cheias, e nós temos o período da seca, que é no inverno, que é onde a gente está agora. O que está acontecendo? Esse ano, nós tivemos um período de seca muito mais extensa, com menores índices de chuva. Então, aquele problema que a gente já assiste a todos os anos, que no Pantanal tem a queimada, esse ano se agravou, tá? Então, é por isso que a gente está assistindo aí, basicamente, a destruição. A última notícia que eu tenho é que 20% do Pantanal já havia se queimado, com inúmeros animais aí morrendo, né, por conta das queimadas. Então, naturalmente, o Pantanal tem esses dois regimes, de seca e de cheia. O verão é bastante chuvoso, ali vai até março, abril mais ou menos, e depois começa esse período de estiagem. O Mato Grosso do Sul, especificamente, tem duas bacias hidrográficas. É essa do Rio Paraguai, que vai drenar o Pantanal. O rio ele é mais calmo, bom para navegação, para pesca, para lazer. E eu tenho do outro lado a bacia do Rio Paraná, que faz divisa com o estado de São Paulo. Esse rio ele já é mais caudaloso, que a gente fala quando tem mais queda d'água, tem mais volume, e esse tipo de rio é ideal para gerar energia, tá? Então, basicamente, essas são as nossas duas bacias hidrográficas. Em relação à nossa economia, a gente não tem uma grande diversificação. O nosso principal carro-chefe é a agropecuária, é o agronegócio, a plantação da soja e a criação do gado, tá? Então, esse é o nosso carro-chefe. A gente planta só soja? Não, planta milho, a gente tem girassol, a gente tem outras culturas, mas basicamente o que dá aí o destaque para o nosso estado é a soja, certo? Muito bem. Mas, por exemplo, aqui em Campo Grande, a gente não tem fazenda, né? O que vai movimentar a nossa economia? É o comércio. Então, aqui eu tenho o comércio e a prestação de serviço. Professor, o que é prestação de serviço? É quando eu vendo a minha força de trabalho para uma determinada função. Igual, por exemplo, eu não trabalho no comércio, então eu sou prestadora de serviço. Eu vendo a minha hora-aula e por isso eu tenho um salário, certo?
Então, eu presto um serviço. Isso acontece, por exemplo, com quem instala a sua internet, com quem mexe na sua rede de energia, na sua rede de água, os funcionários públicos são prestadores de serviço, certo? Então, basicamente, essa é a nossa estrutura econômica: pecuária, agricultura e a prestação de serviço e comércio. Em relação à nossa vegetação, nós temos aí o bioma pantanal, que tem espécies de cerrado, tem espécies da caatinga, tem espécies de floresta, mas predominantemente a nossa vegetação ela é constituída pelo cerrado. Aí eu tenho, né, casca grossa, troncos retorcidos, raízes profundas e o nosso aí nosso símbolo, né? Vamos dizer assim, o símbolo do nosso estado, que é o ipê, que inclusive ele floresce agora no inverno, né? Já floresceu aí, teve fotos lindas em toda a cidade do florescimento do ipê. Em relação ao clima, nós temos o nosso principal clima é o tropical. Só que ele tem duas variações, tá? Da parte central para o norte do estado, incluindo Campo Grande, eu tenho o tropical subúmido. Basicamente, ele tem duas estações definidas: o verão quente e chuvoso, o inverno mais quente e seco, com pequenas entradas de massa de ar. E aqui, mais da parte central, indo em direção ao sul, eu tenho aí o tropical de altitude, e aí eu tenho a influência, por exemplo, de climas mais sulinos. Por isso que tem cidades, né, como Ponta Porã, que o inverno ele é rigoroso, tem geada, né, não tem neve, mas tem a formação de gelo na superfície terrestre. Então o inverno é um pouquinho mais rigoroso, com temperaturas um pouco mais baixas. Em relação aos dados gerais, o Mato Grosso do Sul está entre as 10 melhores capitais do país para se viver. Então, a gente não tem dados assim, por exemplo, mortalidade infantil muito alta, a gente não tem taxa de analfabetismo muito alta, então os nossos indicadores eles são regulados, tá? Inclusive, também o nosso IDH está entre aí esses 15 melhores IDHs do país, tá? Em relação às capitais. Muito bem. O que eu gostaria de dizer para vocês é que a expectativa de vida do Brasil, no contexto geral, é uma expectativa de vida alta. Hoje, em média, considerando homens e mulheres, a gente tem uma expectativa de vida variando de 75 até 78 anos. Lembrando que as mulheres vivem mais do que os homens. E aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente, tá? Essa média, ela é considerada alta. Os países europeus, pelo seu alto desenvolvimento, eles vivem mais, mas a nossa expectativa de vida não é ruim. E aqui no Mato Grosso do Sul é da mesma forma. Em relação ao relevo, a gente tem diversidade. Né? Eu tenho Planalto, é o caso da Serra de Maracaju, por exemplo, tenho depressões, a depressão do Miranda, por exemplo, tem a planície do Pantanal, que é a maior planície alagável do mundo. Então, os três principais tipos de relevo do Brasil, eles também estão presentes aqui no Mato Grosso do Sul. Meninos, por hoje é só, tá? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou no privado para poder auxiliar vocês. Tchau!